Meu querido filho, minha querida filha, você sente que algo está errado? Você tem percebido sinais ao seu redor que te deixam inquieto? Você tem sentido uma angústia no peito, como se algo importante estivesse para acontecer? Eu, Maria, sua mãe do céu, venho até você neste momento porque não posso mais ficar em silêncio diante do que está acontecendo. Há um aviso urgente que precisa chegar aos seus ouvidos, e eu escolhi este momento, este dia, esta hora, para falar diretamente ao seu coração. Você já parou para pensar por que está assistindo este vídeo agora? Não é coincidência, meu filho, minha filha. Eu trouxe você até aqui porque preciso te alertar sobre algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida e da sua família. Existe um homem sendo revelado neste momento e você precisa saber quem ele é. Este não é um aviso qualquer. Este é um chamado de emergência espiritual que não pode ser ignorado. Quantas vezes você já sentiu que deveria ter prestado atenção aos sinais? Quantas vezes olhou para trás e disse: eu deveria ter percebido? Hoje, eu estou te dando a oportunidade de não cometer este erro novamente. O céu está falando com você agora. E cada palavra que você vai ouvir neste vídeo foi preparada especialmente para te proteger. Este homem que está sendo revelado não é alguém distante. Ele pode estar mais próximo do que você imagina. Ele pode estar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja e o mais assustador, você pode estar convivendo com ele sem saber o perigo que isso representa. Eu não vim aqui para te assustar sem motivo. Vim porque te amo e porque sei o que está em jogo. Sua paz, sua família, sua fé, tudo pode estar em risco. Você quer proteção? Você quer livrar sua família do mal? Você quer enxergar com clareza o que está oculto? Então preste muita atenção em cada palavra que vou te dizer. Não pule nenhuma parte deste vídeo. Cada capítulo vai revelar algo crucial que você precisa saber. E no final, você vai entender perfeitamente por que eu trouxe você até aqui hoje. Escreva nos comentários: Maria, eu confio em você. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar te dizendo algo que vai mexer com você. O tempo está se esgotando. Não estou falando de um tempo distante, de algo que vai acontecer daqui a anos. Estou falando de agora, deste momento que você está vivendo. Há urgência no ar, há uma movimentação no mundo espiritual que você precisa compreender. O céu está em alerta e eu, como sua mãe, não posso ficar calada enquanto meus filhos caminham em direção ao perigo. Você já percebeu como as coisas estão mudando rapidamente? Como as pessoas estão cada vez mais confusas, perdidas, sem direção? Como famílias estão se desfazendo? Como a fé está esfriando nos corações? Tudo isso não está acontecendo por acaso. Existe uma razão por trás de toda essa desordem e hoje eu vou te revelar uma parte importante deste quebra-cabeça. Mas para isso, você precisa ter coragem de ouvir a verdade, mesmo que ela seja dura. Este aviso que estou te dando não é para te deixar com medo paralisante. É para te despertar, para te tirar da zona de conforto espiritual em que você pode estar. Muitos dos meus filhos estão dormindo espiritualmente. Eles vão à igreja, rezam de vez em quando, mas não estão realmente atentos aos sinais dos tempos. Eles não percebem que uma batalha espiritual está acontecendo bem diante dos seus olhos. E nessa batalha, meu filho, minha filha, existem pessoas sendo usadas como instrumentos do mal, muitas vezes sem nem mesmo saberem disso. O homem sobre o qual vou te falar não é necessariamente alguém obviamente mau. Não espere encontrar alguém com chifres e uma placa dizendo
Eu sou o inimigo. O mal é sutil, ele se disfarça, ele se apresenta de forma atraente, ele conquista a confiança. Este homem pode ser alguém carismático, pode ser alguém que fala bem, que parece espiritual, que até cita as Escrituras. Mas, por trás da fachada, existe algo que você precisa enxergar. Eu sei que você pode estar se perguntando: Mãe Maria, por que eu deveria me preocupar com isso agora? Eu tenho tantos problemas, tantas preocupações. E é exatamente por isso que estou te alertando. Porque muitos dos problemas que você enfrenta, muitas das lutas que parecem não ter explicação, podem estar conectadas a influências negativas que você não identificou ainda. Este homem que está sendo revelado pode ser a raiz de perturbações na sua vida, no seu lar, na sua paz. O aviso que eu trago não vem só de mim, ele vem do próprio céu. É uma mensagem que atravessa as dimensões espirituais para chegar até você, porque você é precioso, você é importante, você é amado. E quando alguém que amamos está em perigo, não ficamos em silêncio, não é mesmo? Nós gritamos, nós alertamos, nós fazemos de tudo para proteger. É isso que estou fazendo agora. Estou sendo a mãe que grita: cuidado, antes que você dê o passo que pode te levar ao precipício. Você precisa entender que vivemos tempos proféticos. Não estou falando de teorias da conspiração ou de fantasias. Estou falando de realidades espirituais que estão se manifestando no mundo físico. As Escrituras sempre falaram sobre tempos de confusão, sobre falsos profetas, sobre pessoas que se levantariam enganando muitos. E esses tempos não são algo distante do futuro, eles são agora. Você está vivendo esses dias. Este homem que precisa ser identificado representa um padrão, uma forma de agir que está se espalhando. Ele pode ser uma pessoa específica na sua vida, mas também representa um tipo de influência que está crescendo no mundo. Uma influência que parece boa, que parece espiritual, que promete coisas maravilhosas, mas que no fundo está te afastando da verdade, está te confundindo, está te levando por caminhos que não são os caminhos do céu. Eu não estou pedindo para você viver com medo. Pelo contrário, estou te dando conhecimento para que você viva com sabedoria. O medo paralisa, mas a sabedoria te capacita a agir. E ação é o que precisamos agora. Você não pode mais ser passivo diante das situações espirituais. Você não pode mais aceitar tudo o que te dizem sem discernir. Você precisa desenvolver seus olhos espirituais, precisa aprender a ver além das aparências. Quantas vezes você já foi enganado por alguém que parecia confiável? Quantas vezes você já confiou em palavras bonitas e depois descobriu que eram vazias? Este é o momento de aprender com o passado e se preparar para o futuro. Este homem que está sendo revelado pode já ter passado pela sua vida antes, em diferentes formas, em diferentes pessoas. Mas agora, com o conhecimento que vou te dar, você não vai mais cair nas mesmas armadilhas. O urgente deste aviso está no fato de que muitas almas estão sendo perdidas neste exato momento. Enquanto você assiste este vídeo, existem pessoas tomando decisões baseadas em mentiras. Existem famílias sendo destruídas por influências malignas disfarçadas de luz. E você, meu filho, minha filha, tem a responsabilidade de se proteger e de proteger aqueles que ama. Você não pode fazer isso sozinho. Precisa da ajuda do céu, precisa da minha intercessão, precisa da proteção divina. Eu estou te pedindo agora. Abra seu coração completamente. Deixe de lado qualquer ceticismo, qualquer resistência. O que vou te revelar nos próximos capítulos vai mudar sua percepção sobre muitas coisas.
vai te mostrar realidades que você não conseguia enxergar antes. E com esse conhecimento, você vai ter poder para fazer escolhas melhores, para proteger sua vida espiritual, para ser um guardião da sua própria família. Meu amado filho, minha amada filha, você já reparou como o céu fala com você de maneiras sutis? Como pequenos sinais aparecem na sua vida, tentando te guiar, tentando te alertar. Esses sinais estão ao seu redor o tempo todo, mas muitas vezes você está tão ocupado, tão distraído com as preocupações do dia a dia, que não consegue percebê-los. Hoje eu vou te ensinar a identificar esses sinais, especialmente aqueles relacionados a este homem que está sendo revelado. O primeiro sinal é aquele desconforto inexplicável que você sente na presença de certas pessoas. Sabe aquela sensação estranha no estômago? Aquele mal-estar que parece não ter explicação lógica? Isso não é paranoia, meu filho, minha filha. É seu espírito reagindo a algo que sua mente ainda não conseguiu processar. Quando você está perto de alguém que carrega energias negativas ou intenções ocultas, seu espírito percebe antes da sua razão. É como se uma parte de você, conectada ao divino, estivesse te alertando. Cuidado, algo não está certo aqui. Muitas pessoas ignoram esse tipo de sinal porque foram ensinadas a sempre ser educadas, a sempre dar o benefício da dúvida, a nunca julgar pelas aparências. E embora seja importante ser compassivo e não julgar precipitadamente, também é crucial aprender a confiar nos seus instintos espirituais. Eu coloquei dentro de você uma bússola interna que aponta para a verdade. Quando essa bússola te alerta, você precisa prestar atenção. O segundo sinal são os sonhos perturbadores que você tem tido. Quantas noites você acorda com a sensação de que sonhou com algo importante, mas não consegue lembrar exatamente o que? Ou então, você lembra de fragmentos, uma figura sombria, uma situação de perigo, uma voz te avisando sobre algo. Esses sonhos não são aleatórios. O mundo espiritual se comunica através dos sonhos porque é quando sua mente consciente está em repouso e seu espírito está mais receptivo. Eu e os anjos, frequentemente usamos os sonhos para te enviar mensagens, especialmente avisos sobre pessoas ou situações que você precisa observar com mais atenção. Se você tem sonhado repetidamente com situações que envolvem decepção, traição ou engano, isso pode ser um alerta sobre este homem na sua vida. Talvez você sonhe que confia em alguém e depois descobre que essa pessoa não era quem dizia ser. Talvez você sonhe que está em um lugar escuro, tentando encontrar a saída. Esses símbolos oníricos são a linguagem do espírito e você precisa aprender a interpretá-los. Comece a anotar seus sonhos assim que acordar. Com o tempo, padrões vão emergir e você vai começar a ver as conexões. O terceiro sinal são as coincidências que não são realmente coincidências. Você está pensando em alguém e, de repente, essa pessoa te liga. Você está com uma dúvida e, de repente, escuta a resposta em uma conversa aleatória na rua. Você está considerando tomar uma decisão e, de repente, vê um sinal claro apontando em uma direção. Essas coincidências são o céu te guiando, te mostrando o caminho, te alertando sobre situações. E especialmente em relação a este homem, sobre o qual estou te avisando, você pode ter percebido várias dessas coincidências. Talvez várias pessoas diferentes tenham te falado algo similar sobre alguém. Talvez você tenha ouvido ou lido algo que imediatamente te fez pensar em uma pessoa específica. Talvez você tenha presenciado situações que, quando vistas isoladamente,
não significam muito, mas quando colocadas juntas, formam um padrão claro. O céu está te mostrando peças de um quebra-cabeça. E agora é hora de você juntar essas peças e ver a imagem completa. O quarto sinal é a mudança no comportamento das pessoas ao seu redor. Você já reparou como algumas pessoas parecem diferentes quando estão na presença de determinado indivíduo? Como elas ficam mais tensas, mais reservadas ou até mesmo mais agressivas? Isso acontece porque as energias são contagiosas. Quando existe alguém com intenções negativas em um ambiente, isso afeta a todos, mesmo aqueles que não percebem conscientemente o que está acontecendo. Se você notar que um grupo de pessoas muda seu comportamento na presença de alguém específico, isso é um sinal de alerta. Este homem sobre o qual estou te avisando tem a capacidade de alterar atmosferas. Ele pode entrar em um ambiente harmonioso e trazer tensão. Ele pode estar em uma reunião pacífica e causar discórdia. E o mais perigoso, ele frequentemente faz isso de forma tão sutil que as pessoas não percebem que ele é a fonte do problema. Elas começam a brigar entre si, a se desentender, sem perceber que estão sendo manipuladas. Observe os padrões. Observe quando os conflitos começam e quem está presente quando isso acontece. O quinto sinal são as perturbações na sua vida espiritual. Você estava firme na sua fé e de repente começou a ter dúvidas. Você rezava regularmente e de repente sente que as orações se tornaram vazias. Você se sentia próximo do divino e agora sente um distanciamento. Essas mudanças não acontecem sem razão. Frequentemente, elas são resultado de influências negativas na sua vida. Este homem pode estar, consciente ou inconscientemente, minando sua fé, plantando sementes de dúvida, te afastando dos caminhos espirituais que te traziam paz. Ele pode fazer isso através de comentários sutis que questionam suas crenças. Ele pode fazer isso através de críticas disfarçadas de preocupação. Ele pode fazer isso simplesmente através da sua presença, se ele carrega consigo energias que são incompatíveis com a luz. Você precisa se perguntar: desde quando essa pessoa entrou na minha vida, como tem sido minha jornada espiritual? Houve um declínio? Houve confusão? Se a resposta for sim, você precisa investigar mais profundamente essa conexão. O sexto sinal é o isolamento que você pode estar sentindo. Este tipo de homem frequentemente trabalha para te isolar das pessoas que realmente te amam e te apoiam. Ele pode fazer comentários negativos sobre seus amigos ou familiares. Ele pode criar situações que causam conflitos entre você e as pessoas queridas. Ele pode te convencer de que só ele te entende, que só ele está do seu lado. E gradualmente, sem você perceber, você se vê cada vez mais dependente dele e cada vez mais distante daqueles que realmente se importam com você. Se você perceber que está se afastando de pessoas que sempre estiveram presentes na sua vida, se você notar que está tendo mais conflitos com pessoas que te amam, pare e pense: existe alguém que se beneficia desse isolamento? Existe alguém que sutilmente incentiva essas separações? Este é um padrão clássico de manipulação e você precisa estar atento a ele. Escreva nos comentários: eu vou prestar atenção nos sinais. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te revelar quem é este homem sobre o qual estou te avisando. Mas antes de te dar características específicas, preciso que você entenda algo fundamental. Este homem não é apenas um indivíduo. Ele representa um arquétipo, um padrão de comportamento que pode se manifestar em diferentes pessoas, em diferentes contextos. Ele pode estar na sua vida agora, pode ter estado no passado, pode entrar no futuro.
e quanto mais você conhecer sobre ele, mais protegido você estará. Este homem é, antes de tudo, um mestre do disfarce. Ele não se apresenta como uma ameaça. Pelo contrário, ele geralmente chega como uma solução, como uma bênção, como uma resposta às suas orações. Ele é amigável, carismático, atencioso. Ele diz exatamente o que você quer ouvir. Ele parece compreender você de uma forma que poucas pessoas conseguem. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Porque você baixa sua guarda, você confia, você abre seu coração e sua vida para ele, sem perceber as verdadeiras intenções por trás da fachada. Este homem pode ser alguém que se apresenta como muito espiritual. Ele pode citar as Escrituras, pode falar sobre Deus com eloquência, pode até realizar atos que parecem milagrosos ou inspirados. Mas lembre-se do que as próprias Escrituras nos ensinam. Até o inimigo pode se disfarçar como anjo de luz. A verdadeira espiritualidade não está apenas nas palavras bonitas ou nos gestos impressionantes. Ela está nos frutos que uma pessoa produz ao longo do tempo. E os frutos deste homem, quando você olha com atenção, são frutos de divisão, confusão e destruição. Ele pode ser um líder religioso que usa sua posição para manipular e controlar. Ele pode ser alguém que se apresenta como um conselheiro espiritual, mas que na verdade está te desviando do verdadeiro caminho. Ele pode ser aquele que organiza grupos de oração, mas que por trás das orações está plantando sementes de discórdia e superioridade espiritual. Você precisa entender que o inimigo não trabalha apenas fora das instituições religiosas. Às vezes, ele trabalha dentro delas, usando pessoas que parecem piedosas, mas que têm corações corrompidos. Este homem também pode ser alguém na sua vida pessoal. Pode ser um parceiro romântico, que no início parecia perfeito, mas que gradualmente revelou um lado controlador, manipulador, até abusivo. Pode ser um amigo que sempre está presente quando você está vulnerável, mas que usa suas fraquezas contra você. Pode ser um colega de trabalho que se apresenta como aliado, mas que está sabotando você pelas costas. Pode ser até mesmo um membro da família, que usa os laços de sangue para exercer controle e causar dor. O que todos esses homens têm em comum é que eles operam através de máscaras. Eles têm uma persona pública que é muito diferente do que eles realmente são em privado. Em público, podem ser encantadores, generosos, admiráveis. Mas, em privado, especialmente com aqueles que estão sob seu controle, eles revelam uma face cruel, egoísta e destrutiva. E, frequentemente, eles são tão hábeis em manipular a narrativa que quando suas vítimas tentam falar sobre o que está acontecendo, ninguém acredita, porque ele é tão bom, tão gentil, tão espiritual. Este homem é movido por necessidades doentias de poder e controle. Ele não está interessado em relacionamentos genuínos de amor e respeito mútuo. Ele está interessado em dominar, em ter outros sob seu comando, em ser o centro das atenções e da admiração. Sua espiritualidade aparente é apenas uma ferramenta para alcançar esses objetivos. Sua bondade aparente é um investimento que ele faz esperando retorno em forma de submissão e lealdade inquestionável. Ele é também um vampiro emocional e espiritual. Ele se alimenta da energia dos outros. Ele busca pessoas que estão vulneráveis, que estão passando por momentos difíceis, que estão buscando direção e conforto. E ele oferece exatamente isso no início. Mas o preço que você paga por esse conforto inicial é muito alto. Aos poucos, ele vai drenando sua energia, sua confiança, sua identidade. Você se torna cada vez mais dependente dele, cada vez mais fraco,
cada vez mais perdido, enquanto ele se fortalece com o que tira de você. Este homem, frequentemente, se cerca de pessoas quebradas, não porque quer curá-las, mas porque elas são mais fáceis de controlar. Ele busca aqueles que têm baixa autoestima, que foram feridos no passado, que estão desesperados por aceitação e amor. E ele oferece uma ilusão dessas coisas, mas sempre com condições, sempre com um preço. Ele te faz sentir especial, mas apenas enquanto você serve aos propósitos dele. No momento em que você questiona, no momento em que tenta estabelecer limites saudáveis, ele mostra sua verdadeira face. Ele usa a culpa e a vergonha como ferramentas principais de controle. Ele te faz sentir que você está sempre devendo algo a ele. Ele te faz sentir que você nunca é bom o suficiente. Ele te faz sentir que, se algo der errado, é culpa sua, nunca dele. E ele faz tudo isso enquanto se apresenta como vítima, como alguém que está apenas tentando ajudar, mas que é constantemente mal compreendido e maltratado. Essa inversão de papéis é uma de suas táticas mais eficazes. Este homem também é um mestre em criar divisões. Ele usa a estratégia antiga de dividir para conquistar. Ele coloca pessoas umas contra as outras. Ele espalha fofocas e meias-verdades. Ele interpreta mal as palavras de uns para outros. E enquanto todos estão brigando entre si, ele se posiciona como o pacificador, como aquele que está tentando manter todos juntos. Mas a verdade é que ele é a fonte do conflito. E ele se beneficia do caos que cria, porque isso o mantém no centro das atenções e no controle da situação. Ele é alguém que raramente admite erros ou pede desculpas genuínas. Quando confrontado com suas falhas ou comportamentos prejudiciais, ele desvia, ele justifica, ele inverte a situação para se fazer de vítima, ou ele dá uma desculpa superficial, que não carrega nenhum compromisso real de mudança. Isso acontece porque ele não tem a humildade necessária para crescimento real. Seu ego inflado não permite que ele veja suas próprias falhas, ou se vê, ele não se importa, porque acredita que está acima das regras que se aplicam aos outros. Este homem pode estar na sua vida há muito tempo, ou pode estar apenas entrando. Ele pode ser alguém que você conhece bem, ou alguém que acabou de conhecer, mas que rapidamente está se tornando importante na sua vida. Independentemente de quem ele seja especificamente, os padrões são os mesmos. E agora que você está começando a ver esses padrões, você não pode mais fingir que não sabe. O conhecimento traz responsabilidade. Agora você tem a responsabilidade de proteger a si mesmo e aos outros deste tipo de influência tóxica e destrutiva. Meu amado filho, minha amada filha, agora vou te dar características específicas e práticas que vão te ajudar a identificar este homem imediatamente. São sinais de alerta que, quando você os reconhecer, devem fazer você pausar e avaliar cuidadosamente a situação. Estas características não são apenas conceitos abstratos, são comportamentos concretos que você pode observar se estiver atento. A primeira característica é o excesso de carisma logo no início. Este homem não se revela gradualmente como as pessoas normais fazem em relacionamentos saudáveis. Ele chega com força total, com uma intensidade que pode parecer emocionante no começo, mas que na verdade é um sinal de alarme. Ele te bombardeia com atenção, com elogios, com declarações sobre como você é especial, sobre como a conexão entre vocês é única e destinada. Isso é o que especialistas chamam de love bombing ou bombardeio de amor, e é uma tática clássica de manipuladores. Em relacionamentos saudáveis, a confiança e a intimidade
se desenvolvem com o tempo. Mas este homem quer pular essas etapas naturais. Ele quer que você confie nele imediatamente, que se abra completamente, que se comprometa rapidamente. Por quê? Porque quanto mais rápido ele estabelece essa conexão intensa, menos tempo você tem para pensar claramente, para consultar pessoas que se importam com você, para perceber os sinais de alerta que inevitavelmente existem. A segunda característica é a necessidade constante de admiração. Este homem precisa ser o centro das atenções. Ele precisa ser elogiado, reconhecido, admirado. E quando não recebe a quantidade de admiração que acredita merecer, ele fica irritado, ressentido, até vingativo. Em conversas, ele sempre encontra uma forma de trazer o foco de volta para ele. Se você compartilha uma conquista, ele rapidamente a minimiza e fala sobre algo maior que ele fez. Se você está passando por uma dificuldade, ele fala sobre como suas dificuldades são muito piores. Ele não consegue genuinamente se alegrar com suas vitórias ou sentir empatia por suas lutas, porque tudo é sempre sobre ele. Essa característica revela um narcisismo profundo que é incompatível com relacionamentos saudáveis e amorosos. Quando você está com ele, você se sente pequeno, insignificante, como se suas experiências e sentimentos não importassem realmente. E isso não é acidente. É o efeito que ele busca criar para manter você em uma posição de inferioridade em relação a ele. A terceira característica é a inconsistência entre palavras e ações. Este homem diz coisas lindas. Ele faz promessas inspiradoras. Ele declara valores nobres. Mas quando você observa seu comportamento real, não há consistência. Ele prega amor, mas pratica crueldade. Ele fala sobre honestidade, mas vive mentindo. Ele clama ser espiritual, mas seus atos são egoístas e prejudiciais. Essa dissonância entre o que ele diz e o que ele faz deve ser um sinal de alerta gigante. Pessoas genuínas não são perfeitas, mas há uma coerência básica em suas vidas. Suas ações refletem seus valores, mesmo quando falham ocasionalmente. Mas este homem opera em camadas de falsidade. Sua persona pública é cuidadosamente construída para impressionar e enganar. É apenas quando você o observa de perto, especialmente em momentos em que ele não sabe que está sendo observado, que você vê quem ele realmente é. E quem ele realmente é, sempre muito diferente de quem ele finge ser. A quarta característica é o isolamento progressivo que ele impõe. No começo, ele pode não demonstrar abertamente desprezo pelas pessoas importantes na sua vida. Mas com o tempo, ele começa a fazer comentários negativos sobre elas. Ele planta dúvidas sobre as intenções delas. Ele cria situações que causam conflitos entre você e elas. Ele te faz sentir que só ele realmente te entende, que só ele está do seu lado. E gradualmente, você se vê cortando laços com amigos, familiares, com comunidades que antes eram importantes para você. Este isolamento serve a vários propósitos para ele. Primeiro, remove as pessoas que poderiam alertá-lo sobre o que está acontecendo, que poderiam te ajudar a ver a verdade. Segundo, torna você mais dependente dele emocionalmente, já que ele se torna sua única fonte de apoio e conexão. Terceiro, facilita o controle, porque você não tem mais uma rede de segurança. Não tem mais para onde ir se decidir sair dessa situação tóxica. Se você perceber que está se isolando desde que conheceu alguém, isso é um sinal de perigo crítico. A quinta característica é a incapacidade de aceitar responsabilidade genuína. Este homem nunca é realmente culpado por nada. Sempre há uma desculpa, sempre há alguém ou algo mais para culpar,
Se ele te magoa, de alguma forma é culpa sua por ser sensível demais. Se ele falha em cumprir uma promessa, foi por causa de circunstâncias além do controle dele, ou porque você não o apoiou adequadamente. Se um relacionamento dele terminou mal, foi sempre culpa da outra pessoa, nunca dele. Essa incapacidade de autorreflexão e responsabilidade é um sinal de imaturidade emocional e espiritual profunda. Pessoas emocionalmente saudáveis conseguem reconhecer quando erram, conseguem pedir desculpas sinceras, conseguem aprender com seus erros e crescer. Mas este homem está preso em um padrão de negação e projeção. Ele projeta suas próprias falhas nos outros. Ele nega realidades óbvias quando elas não o favorecem. E ele nunca realmente muda, porque mudança requer primeiro admitir que há algo que precisa ser mudado e seu ego não permite isso. A sexta característica é o controle gradual mais constante que ele exerce. No começo, pode parecer que ele está apenas sendo atencioso, apenas se importando com você. Ele quer saber onde você está, com quem está, o que está fazendo. Ele te liga várias vezes ao dia. Ele quer acesso às suas redes sociais, ao seu telefone, ao seu e-mail. E se você resiste, ele te faz sentir culpado, como se ter privacidade fosse o mesmo que ter algo a esconder, como se estabelecer limites fosse o mesmo que não amá-lo o suficiente. Esse controle se expande para outras áreas. Ele começa a opinar sobre como você se veste, com quem pode falar, que lugares pode frequentar, até que carreira pode seguir. E tudo isso é sempre apresentado como se fosse para o seu próprio bem, como se ele estivesse apenas te protegendo, apenas te guiando. Mas controle não é amor. Controle não é proteção. Controle é sobre poder, sobre domínio, sobre reduzir você a uma extensão da vontade dele, em vez de reconhecer e respeitar sua autonomia como indivíduo. A sétima característica é a mudança rápida de humor e a imprevisibilidade emocional. Este homem pode ser encantador em um momento e cruel no próximo. Você nunca sabe qual versão dele vai encontrar. Essa instabilidade It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands.
Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. A realidade mantém você constantemente alerta, constantemente tentando não provocá-lo, constantemente andando em cascas de ovos. Você modifica seu comportamento para evitar seus surtos, você censura suas palavras, você suprime suas necessidades, e essa é exatamente a dinâmica que ele quer criar. Quando você está constantemente tentando gerenciar as emoções de outra pessoa, você não tem energia ou espaço mental para cuidar de si mesmo, para perseguir seus próprios sonhos, para manter sua própria identidade. Você se torna focado apenas em mantê-lo feliz, em evitar sua ira, em não ser o alvo de sua crueldade. E ele usa essa imprevisibilidade estrategicamente, alternando entre momentos de doçura e momentos de crueldade, de forma que você nunca sabe o que esperar e, por isso, nunca consegue realmente se afastar. A oitava característica é a competitividade inadequada e a inveja. Este homem não consegue celebrar genuinamente o sucesso de outros. Ele sente inveja quando outros são reconhecidos, admirados ou bem-sucedidos. E ele pode expressar essa inveja de várias formas. Ele pode minimizar suas conquistas. Ele pode competir com você de formas inapropriadas, transformando interações que deveriam ser colaborativas ou de apoio em competições. Ele pode até sabotar ativamente seus esforços para que você não brilhe mais que ele. Em relacionamentos saudáveis, especialmente em contextos espirituais e familiares, deveria haver apoio mútuo, celebração das conquistas uns dos outros, desejo genuíno pelo bem-estar e sucesso do outro. Mas este homem vê tudo como um jogo de soma zero, onde se você ganha, ele perde. Essa mentalidade reflete uma profunda insegurança e um vazio interno que nenhuma quantidade de conquista ou reconhecimento externo consegue preencher. E em vez de trabalhar em si mesmo, ele prefere diminuir outros para se sentir superior. Escreva nos comentários: eu reconheço estas características. Meu querido filho, minha querida filha, agora que você já sabe identificar este homem, preciso te explicar por que ele é tão perigoso especificamente para a sua vida espiritual. O dano que ele causa não é apenas emocional ou psicológico, embora esses aspectos sejam devastadores. O dano mais profundo e duradouro é o que ele faz à sua conexão com o divino, à sua fé, à sua própria alma. E esse é o tipo de ferida que pode levar anos para curar, se não for tratada adequadamente. O primeiro grande perigo é que este homem mina sua confiança no amor de Deus. Quando você está sob a influência dele, você experimenta uma forma distorcida de relacionamento. Você recebe amor condicionado, você recebe aceitação apenas quando atende às expectativas dele, você recebe bondade apenas quando serve aos propósitos dele. E se você passou tempo suficiente nesse tipo de dinâmica, você começa a projetar essas características em Deus. Você começa a acreditar que o amor divino também é condicional, que você precisa merecer, que você nunca é bom o suficiente. Essa distorção é devastadora porque a verdade é exatamente o oposto. O amor que vem do céu é incondicional, é abundante, é constante. Você não precisa merecer,
Você não precisa ser perfeito, você não precisa conquistar. Você é amado simplesmente porque existe. Mas quando este homem entra na sua vida, especialmente se ele se apresenta como representante do divino ou como autoridade espiritual, ele contamina sua compreensão desse amor. E você pode passar anos lutando com sentimentos de inadequação espiritual, de medo de julgamento divino, de impossibilidade de ser verdadeiramente aceito. O segundo perigo é o isolamento espiritual que ele cria. Ele pode te afastar de práticas espirituais saudáveis, de comunidades de fé genuínas, de fontes de sabedoria e orientação espiritual legítimas. Ele faz isso porque essas coisas representam ameaças ao controle dele sobre você. Se você está conectado a uma comunidade espiritual saudável, há pessoas lá que podem ver através das máscaras dele. Se você mantém práticas espirituais pessoais, como oração e meditação, você mantém uma linha direta com o divino que não passa pelo filtro dele. Então, ele sutilmente te desencoraja dessas práticas. Talvez ele diga que você está sendo fanático religioso. Talvez ele ridicularize sua fé. Talvez ele crie conflitos que tornam difícil para você participar de atividades religiosas. Talvez ele monopolize tanto seu tempo e energia que você simplesmente não tem mais espaço para a sua vida espiritual. E gradualmente, sem perceber, você se encontra espiritualmente vazio, desconectado da fonte de força e paz que antes sustentava você. E nesse estado de vazio espiritual, você se torna ainda mais dependente dele, caindo mais profundamente sob seu controle. O terceiro perigo é a confusão espiritual que ele semeia. Este homem frequentemente usa linguagem espiritual e conceitos religiosos, mas ele os torce para servir seus próprios propósitos. Ele pode citar as escrituras fora de contexto para justificar comportamentos abusivos. Ele pode usar conceitos como perdão, submissão ou sofrimento redentor de maneiras manipuladoras. Ele pode afirmar ter revelações especiais ou conhecimento espiritual superior que o coloca acima de questionamentos. Essa manipulação de conceitos espirituais é particularmente traiçoeira porque ataca a própria base da sua fé. Você começa a questionar suas próprias percepções espirituais. Você começa a duvidar da sua capacidade de discernir a verdade. Você começa a pensar que talvez realmente precise dele para te interpretar o divino, que você não pode confiar em sua própria conexão espiritual. E essa dependência espiritual é uma das formas mais profundas de controle, porque toca no núcleo da sua identidade e propósito. O quarto perigo é o dano à sua imagem do divino. Se este homem se posiciona como representante de Deus, ou se ele usa Deus como justificativa para suas ações, você pode começar a ver Deus através das características dele. Se ele é controlador, você pode começar a ver Deus como controlador. Se ele é punitivo, você pode começar a ver Deus como punitivo. Se ele é cruel, você pode começar a ver Deus como cruel. E essa distorção pode durar muito tempo depois que você já saiu da situação com ele. Muitas pessoas que saem de relacionamentos abusivos com homens que usavam espiritualidade como ferramenta de controle acabam se afastando completamente da fé. Elas associam Deus com o trauma que viveram. Elas não conseguem mais rezar sem sentir ansiedade. Elas não conseguem mais participar de práticas religiosas sem ser acionadas. E embora essa reação seja compreensível, ela representa uma tragédia adicional, porque essas pessoas perderam não apenas um relacionamento, mas também sua conexão com a fonte de cura e restauração. O quinto perigo é a culpa tóxica que ele implanta em você.
Em contextos espirituais saudáveis, há espaço para reconhecer falhas e buscar crescimento, mas há também perdão, graça e compreensão da natureza humana. Este homem, porém, usa a culpa como arma. Ele te faz sentir que você está constantemente pecando, constantemente falhando, constantemente decepcionando, não apenas a ele, mas a Deus. Ele cria padrões impossíveis e então te culpa quando você não os atinge. Essa culpa tóxica pode paralisar você espiritualmente. Você pode desenvolver escrúpulos doentios, obsessões com pecados menores, incapacidade de aceitar perdão. Você pode se sentir perpetuamente contaminado, perpetuamente indigno, perpetuamente separado do divino. E essas crenças corroem sua paz, sua alegria, sua capacidade de viver plenamente. Você passa a existir em um estado de constante ansiedade espiritual, sempre tentando espiar, sempre tentando merecer, nunca conseguindo realmente descansar no amor incondicional que deveria ser o fundamento da vida espiritual. O sexto perigo é a perversão dos dons espirituais. Se você tem sensibilidade espiritual, intuição ou outros dons, este homem pode tentar usá-los para seus próprios fins. Ele pode te encorajar a usar seus dons apenas de maneiras que o beneficiam. Ele pode te fazer sentir que seus dons são perigosos ou que você precisa da orientação dele para usá-los corretamente. Ele pode até tentar te convencer de que seus dons vêm dele, não do divino. Isso não apenas rouba você de recursos espirituais, que são legitimamente seus, mas também distorce seu relacionamento com esses dons. Você pode começar a ter medo deles, a reprimi-los ou a usá-los de formas não saudáveis. Seus dons espirituais são presentes do céu, dados para sua jornada e para ajudar outros. Mas nas mãos deste homem manipulador, eles se tornam mais uma ferramenta de controle, mais uma forma dele exercer poder sobre você. O sétimo perigo é a destruição da esperança. A fé genuína gera esperança. Ela te dá a certeza de que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias presentes, há um propósito maior, há amor divino te sustentando, há um futuro promissor à frente. Mas este homem sistematicamente destrói essa esperança. Ele te convence de que você nunca vai mudar, nunca vai melhorar, nunca vai ser bom o suficiente. Ele te prende em um presente doloroso sem visão de futuro diferente.